Olá, paz e alegria para vocês, meus irmãos. Eu sou a Amelinha, consagrada da Comunidade Católica Epifania, e vim conversar com vocês a respeito da santidade. Nós estamos conversando já, é o terceiro vídeo que a gente faz sobre esse tema, né? Como que é a santidade, como se desenvolve a santidade, como que a igreja vai descobrindo os santos. Então, primeiro começamos com os mártires e foi até o século terceiro, o início do século quarto, tempo de muita perseguição, foi quando a igreja teve um grande número de mártires que nós cultuamos até hoje, né? Santa Inês, Santa Luzia, São Sebastião, São Jorge. Então, são todos santos desse início da igreja. E quando, por volta dos anos 313, mais ou menos, com Constantino, filho de Santa Helena, a religião cristã começa a ser aceita pelo Império e depois, mais no final do século IV, ela se torna a religião oficial do Império Romano, a gente vai ver uma maneira nova das pessoas entenderem que também é santidade. Os mártires são santos, mas mesmo aqueles que não morrem crucificados, assassinados, mas têm uma vida coerente, uma vida que testemunha Cristo, a igreja começa também a reconhecer essa santidade. Então, um dos primeiros que a gente vai falar, para lembrar de como houve essa transição, foi com São Martinho de Tours. São Martinho de Tours, ele era pagão, né? Ele nasceu numa família pagã, ele não nasceu numa família cristã, daquela região do leste europeu. Seu pai era um alto oficial do exército romano e ele também estava sendo encaminhado pelo seu pai para ser, né, sendo soldado romano. E o pai dele tinha verdadeiro pavor do cristianismo e falava isso para ele. Né? Que religião é essa que ensina a amar, perdoar, dar a outra face? Isso não é religião, isso não é Deus. Então, foi nessa família, com essas ideias, esses ideais, que o jovem Martinho cresceu. E aí o que acontece? A família vai ser transferida para a Itália, e nessa transferência lá ele tem mais contato com os cristãos, e o Martinho começa a fazer seu caminho no catecumenato. O que é o catecumenato? É o se aproximar da religião para conhecer, para entender, para depois, se ele quiser, ser batizado. Então ele estava nesse processo, se apaixonando, né, conhecendo a palavra de Deus, começando a viver em comunidade, mas continuava sendo soldado oficial do Império Romano. E um dia, tempo muito frio, né, nevava até, ele passa e vê um mendigo. Então, o ser cristão já estava tocando, né, no coração dele. E aí ele passa, vê aquele mendigo e ele pega a sua capa, parte ela no meio com a sua espada e entrega para esse mendigo. E vai embora, vai embora. Então, a história dele conta que quando ele dormiu essa noite, ele sonhou. E no sonho ele via a figura de Jesus, agasalhado com aquela túnica, e dizia para ele: foi o catecúmeno Martinho que me aqueceu essa noite. Então, a vivência daquela palavra linda do Evangelho de São Mateus: estava nu e me vestiste. Então, isso foi o pontapé final para a conversão de Martinho. Ele vai pedir o batismo, depois ele vai se tornar presbítero, depois bispo de Tours, e vai viver uma vida de santidade. Amor aos pobres, defesa da doutrina, estudo, ir ao encontro. Então, uma vida de cristão verdadeiro. Morre idoso, sem martírio, mas aí os seus fiéis, as pessoas do entorno, as pessoas que o conheceram, começam a ir
ao seu túmulo para prestar suas homenagens, sua devoção, sua veneração. Então, um dos primeiros, como eu disse, a ser venerado, não Marte, foi São Martim de Tours. E a partir daí a gente vai vendo essa nova forma, né, de ser santo, através do estudo, através da vivência da palavra, através da confissão. Né, o que a gente chama são os confessores. E aí a gente vai ter dentro da igreja milhares e centenas de milhares de santos que vivem como São Martinho, né, como pastores fiéis. Então nós temos o auge desse início da igreja, aqueles que vão defender a doutrina, aqueles que vão defender e vão formar o que a gente chama, né, da tradição através do magistério da igreja. São os santos doutores também que a gente vai conhecer. É uma forma também de ser santo através dessa defesa. Nós temos grandes doutores da igreja que são santos. Santo Agostinho, né? Conhecemos a história de Santo Agostinho, aquele homem que buscou a verdade e encontrou Jesus. Um dos poemas mais lindos, né? Falando da busca, que ele buscava fora aquilo que estava dentro. Então, a espiritualidade de Santo Agostinho que chega para nós até hoje, um grande doutor da igreja, um dos padres da igreja, como nós chamamos. E aí nós vamos ter, além de Santo Agostinho, São Gregório Magno foi um grande papa, que até hoje nós cantamos, né? Os cantos gregorianos. Vem lá de São Gregório Magno, por volta dos anos 500, né, início dos anos 600, e aí os grandes defensores da nossa fé no início da igreja, Santo Ambrósio, que foi aquele que catequizou Santo Agostinho, que também por volta dos anos 300 e pouco, no início dos 400, São Jerônimo, né, dia da Bíblia, dia 30 de setembro, São Jerônimo é aquele que traduziu a Bíblia. Olha que cultura desse homem, gente. Ele sabia grego, ele sabia latim, ele sabia aramaico, ele sabia as línguas todas para traduzir e trazer para nós a Bíblia. Então, a gente vai ver Santo Atanásio, que foi considerado, né, o martelo dos hereges, aquele que defendia. Por que a gente fala muito dessa defesa? Porque no início da igreja, nós tínhamos muitas heresias. O que são heresias? As pessoas que ainda não tinham uma fé, não entendiam, e cada um ia criando um Jesus próprio. Então uns achavam que Jesus era Deus, outros achavam que Jesus não era Deus, uns achavam que Jesus era filho de Deus, outros achavam... Então tinham várias e várias formas que as pessoas iam tentando desvirtuar aquilo que era verdadeiramente aquilo que Jesus pregou e os ensinamentos dos apóstolos. Então, os primeiros séculos da igreja, e até hoje a igreja é guardiã da nossa fé, mas nós temos as figuras muito fortes dessa época, dos primeiros padres, né? Os padres apostólicos são aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos, e aqueles que a gente chama de apologistas, aqueles que defendiam através de cartas, de discursos, de debates, a essência da fé que chegou para nós. E qual é essa fé? É a que nós professamos toda a missa, no domingo, quando professamos, né, o nosso credo, aquilo que cremos, eu creio. E esse credo que foi lapidado a partir dos ensinamentos dos apóstolos pelos primeiros padres da igreja, que são aqueles que defendem e defenderam e vão continuar sempre a defender a nossa fé verdadeira. Então, dessa época, nesse tempo, a gente tem São Leão Magno, que também foi um dos grandes papas. E aí a gente vai crescendo, né? Vai passando o tempo. Nós temos Santo Antônio de Pádua, que foi um grande santo que também defendeu a fé cristã, que defendeu a doutrina
em todas as suas palavras grandes, né? A gente costuma de dizer muito do Santo Antônio como santo casamenteiro, mas não, Santo Antônio era um homem cheio de fogo e aquele homem que defendeu e defendia em todos os momentos a doutrina reta, a nossa doutrina da fé. Então, ao longo da igreja, desses séculos e séculos, foram surgindo muitos doutores da igreja, que a igreja, esses doutores são pessoas que defenderam a ortodoxia da fé. Então nós temos hoje, proclamados pela igreja, além dos milhares e milhares de santos que fizeram essa defesa, 36 homens e mulheres que a igreja proclama como doutores da igreja. E dentro desses homens e mulheres a gente pode dizer que não é pela questão de sabedoria humana, não, é pelo saber divino, porque dentro desses homens e dessas mulheres a gente vê a figura de Santa Catarina de Sena, uma mulher infantástica, que vale a pena depois a gente conhecer um pouco da sua história, mas que foi analfabeta, né? Durante quase toda a sua vida ela era analfabeta, ela mandava cartas para os padres, para os bispos, para o Papa, os papas, né? Que ela chegou a passar por mais de um papa, e mandava cartas cheias de sabedoria ditadas, porque ela não sabia escrever. Então, ser um doutor da igreja exige a plenitude do Espírito Santo para guiar e conduzir os passos da nossa igreja. Então, é uma forma que a igreja descobriu das pessoas que, na sua ortodoxia, no seu estudo, também ensinam e deixam para nós os seus ensinamentos. E à medida que também ia surgindo esses doutores, essas pessoas estudiosas, iam surgindo outras formas que a igreja foi identificando. Vieram os monges, que a gente vai falar daqui a pouco, vieram as grandes congregações, nós tivemos grandes e temos até hoje as congregações, celeiros de santidade, e até os milhares e milhares e milhares de leigos e leigas que deram sua vida e santificaram-se no dia a dia, Homens e mulheres, donas de casa, nas diversas profissões. Então hoje a igreja vive esse transbordar da santidade. A igreja entendeu aquilo que o próprio Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. Então, mais uma vez confirmando, o chamado à santidade é universal, é para todos nós. É para mim, é para você, é para todo aquele que se diz cristão, todo aquele que diz que acredita em Cristo, viver a santidade. Então nós vamos continuar caminhando nesses ensinos, nesses bate-papos sobre a santidade. Por quê? Porque é a essência do nosso ser cristão. Eu só posso ser verdadeiramente cristã se eu busco a santidade, se eu quero ser santo. Então, que seja esse o nosso desejo, em todos esses momentos. Essa conversa que a gente tem é justamente para despertar em nós esse desejo. Eu quero ser santo, eu quero ser santa. Então, a gente vai se despedindo aqui e daqui a pouco a gente faz um novo vídeo continuando a falar desse caminho de santidade da igreja.